Salve, irmão! Muito bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, cara, vai ser uma dica que tem pra passar pra vocês sobre Social Mastery. Uma dica de inteligência social que pode ajudar bastante vocês. Cara, meio que eu fiz um vídeo, cara, ontem mesmo, eu fiz um vídeo sobre o YouTube, quais os benefícios que o YouTube tá me trazendo. Sendo que um desses benefícios foi o fato de eu não precisar meio que falar, onde que eu estou muito mais disposto a ouvir. Só que, tudo bem, o YouTube, já que eu falo aquilo que eu tenho insight e eu falo para pessoas que estão interessadas, meio que eu posso falar. Só que, cara, eu não entendi o fundamento disso. E é assim, muitas vezes a gente acaba se empolgando e falando muitas coisas que a gente gosta, que a gente tá a fim de falar. A gente quer falar aquilo que a gente gosta de falar. Só que, assim, geralmente a gente fala isso com nossos amigos, que já estão acostumados a ouvir o que a gente tem pra falar. E geralmente eles gostam do que a gente tem pra falar. Só que tem pessoas que, naturalmente, você já deve ter passado por isso, que você fala e meio que elas não demonstram tanto interesse. E tem algum mal nisso? Não, cara, não tem nenhum mal nisso. Porque, cara, é normal você... Tem pessoas que gostam mais de alguma coisa e tem outras que gostam mais de outras coisas. E um princípio interessante que eu tenho que passar pra vocês é sobre você falar de assuntos que as pessoas estejam interessadas. Assim, ó. Quando você estiver falando com um amigo seu e você, por exemplo assim, você estiver falando bastante, você tem que observar a linguagem corporal e os sinais que você vai captando. Esses microfeedbacks. Se você vê, cara, que você tá falando e meio que seu amigo ele não tá mais, sei lá, fazendo perguntas, não tá tipo tão interessado, tá tipo de braços cruzados, significa, cara, que ele não tá tão interessado, só que ele tá sendo... de certa forma, ele tá sendo empático e deixando você falar, só pra não ser maldoso, assim, falar, pô, mano, pode falar que eu não tô interessado, saca? Assim, você tá com a sua melhor intenção e você querer doar pra ele, e ele também tá com a melhor intenção, cara, querendo fazer, tipo, só ouvir, tá ligado? Porque é seu amigo. Só que, cara, meio que isso é uma disrupção de comunicação, cara. Tipo assim, se você captasse as mensagens que ele não tá gostando, ou se ele falasse assim, cara, assim, eu entendo as coisas que você tá falando, só que, cara, bora, me fala sobre isso aqui, sabe? Meio que se ele falasse pra você o que ele gostaria de ouvir, você poderia se comunicar de forma muito mais potente, muito mais conectiva, de certa forma. Você se comunicaria com muito mais eficiência. Porque agora você está falando exatamente, cara, o que ele está interessado em saber. É difícil quando você está conversando com uma pessoa nova. Não é difícil. É outro processo. Quando você está conhecendo uma pessoa nova, geralmente você não sabe o que a pessoa gosta de falar. Seus amigos, você tem ideia do que eles gostam de falar, de conversar. Pode ser que você tenha vários grupinhos de amigos e cada grupinho tem seu tipo de assunto que eles gostam de conversar. Quando você está conversando com uma pessoa nova, quando você acaba de conhecer uma pessoa, você não conhece a pessoa. E a dica que eu tenho, cara, pra você conseguir se comunicar de forma aberta, cara, e tranquila, mano, pra você ter uma interação profunda com a pessoa, é você falar sobre o assunto que ela gosta. Como que você descobre isso? Cara, testando. Quando você conhece uma pessoa, você não sabe do que ela gosta, do que ela desgosta. E geralmente, principalmente quando você for falar com uma menina, é você que começa investindo mais. Você, cara, que vai começar ali no começo, mano, você vai investir, até que você descobre e aí você começa a ter retorno. A pessoa começa a investir mais do que você começa mais a ficar de boa, começa a fazer pergunta. Mas é assim, ó. Quando você começar a conversar com uma pessoa, se você não conhece ela, você tem que testar, cara. É normal você falar um pouquinho a mais no começo, saca? Porque a pessoa meio que não te conhece, não sabe se é seguro ou não. Então se você vê se você está investindo bastante, relaxa que tá tudo certo. Você vai e você testa os assuntos. Tipo assim, você não conversa sempre de um assunto só.
porque você vai ter que ter variedade de assuntos. Você conversa, por exemplo, de 5 assuntos diferentes. Você fala alguma coisa e vê o retorno. Você fala sobre outro assunto e vê o retorno. E aí você testa 5 assuntos diferentes. Desses 5 assuntos, vai ter pelo menos um que a pessoa vai falar tipo assim, uou, sabe? Ela vai ficar interessada nisso, vai ficar tipo, caraca, que da hora, meu. E tipo assim, meio que você vai descobrir que ela tem um assunto que ela tem interesse. Ok. E você descarta esse assunto e foca nesse único assunto. Nesse único assunto, você faz 5 variações desse mesmo assunto que ela está interessada. E aí, ela tem um assunto interessado. Por exemplo, desenho. Tá. Digamos que você falou sobre desenho e a pessoa ficou interessada. Nesse desenho, você fragmenta você subnicha esse assunto em 5 outros subnichos. Desenho, aí depois tem arte, pintura, tipos de arte, enfim, tem várias variações de desenho. E cara, você ficou com a pessoa se identifica mais, certo? E quando você achar um assunto que a pessoa mais se identifica, você vai e continua fazendo isso, cara. E quando você falar com uma pessoa que sobre um assunto que ela gosta, cara, você vai ver que ela vai engajar muito. Ela vai ter muita energia pra falar sobre aquilo porque ela manja. E você vai poder fazer bastante pergunta, cara, que ela vai falar. E quando ela falar bastante, cara, quando ela, tipo, gostar bastante de conversar, cara, quando ela dialogar contigo, mano. E aí ela vai falar, tipo assim, bah, mano, puta que foda, meu. Mas e tu? Fala um pouco sobre ti. E aí, mano, que vai ser sua hora, mano, de você, sei lá, continuar falando, ou, sei lá, engajar e conversar mais ainda sobre isso com ela. Tem até a frase do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é assim: faça mais amigos em 2 meses se interessando genuinamente por elas do que em 2 anos tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Véi, qualquer interação, mano, se interessa profundamente pela pessoa, irmão. Não por uma coisa de tática, não por uma coisa de você ser ator. Uma coisa tipo assim, não, eu vou me interessar pela pessoa porque eu quero a aprovação dela. Véi, não é assim, velho. Sério, eu recebo muito essa pergunta. Quando eu falo que você tem moedas de troca na conversa, quando eu falo que você tem princípios de interação humana, as pessoas às vezes me perguntam se eu sou um ator. Se eu tô sempre atuando pra tentar meio que acertar em tudo. Mas é assim, cara, tipo assim, tem um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E nesse livro, ele tem princípios. Princípios de tratamento humano. Tem um monte de princípio, cara, um monte mesmo. E eu percebi, cara, que se você aplicar esses princípios, meio que, cara, você vai ter interações muito fodas mesmo. Mas eu não aplico esses princípios sendo um ator regradinho, falando assim, não, agora eu vou aplicar esse princípio, não, agora eu vou aplicar esse princípio. Esses princípios de tratamento humano, eu percebi, cara, que eu gostaria muito de ser tratado do jeito que aqueles princípios falam. Cara, se alguém aplicasse esses princípios, mano, eu acharia demais, mano. Eu acharia muito foda. Então, meio que assim, ó, já que eu tenho consciência desses princípios de tratamento humano, meio que eu tenho munição, eu tenho balas, certo? Eu tenho uma arma, que é minha voz, e eu tenho balas, que são esses princípios. E quando eu quero, cara, quando eu quero dar o meu melhor, cara, quando eu quero boa muito, cara, quando eu quero fazer a pessoa se sentir muito contente, que eu tô muito contente, eu quero exteriorizar, eu tenho pelo menos munição pra isso. Sabe, quando eu tô muito feliz, eu falo tipo assim, nossa, mano, agora eu vou fazer a pessoa muito contente. Eu pego a minha arma, que é a minha voz, pego os princípios e porque eu sei desses princípios, cara. Mas não se preocupe, cara, que eu vou tratar de ensinar esses princípios aqui no canal, cara, que eu sei que é uma lacuna enorme, cara. De verdade. Eu sei que, cara, se as pessoas aplicassem esses princípios, cara, ia ser surreal, cara, surreal mesmo. Mas relaxa, não fica apavorado, cara, que nos próximos vídeos aqui do canal eu vou fazer questão, cara, de trazer alguns princípios desse livro, cara, porque é sensacional, cara, sensacional mesmo. Tá? Um princípio foda e simples, que é tipo do livro, se chama assim, ó. Saiba que para um homem o nome dele é o som mais belo e importante em qualquer idioma.
Esse princípio, cara, ele fala sobre que as pessoas gostam muito de ouvir o próprio nome, cara. É o som mais belo e importante em qualquer idioma. Aí eu pergunto pra você, cara, quando alguém lembra seu nome, você não fica feliz, cara? Você fala tipo assim, caraca, mano, lembrei do meu nome, cara. Porque seu nome é único, bro. E tipo assim, eu saber desse princípio não significa que eu vou ser um ator e ficar tipo assim, ah não, agora eu vou lembrar do nome pra acontecer isso. Não, cara, porque quando alguém lembra do meu nome, mano, eu fico muito contente. Quando alguém fala Alexandre, eu falo, ai caraca, mano, é meu nome, velho. Puta que legal, cara. Tipo assim. Mas, mano, relaxa, cara, que eu vou ensinar os princípios nos próximos vídeos aqui do canal, cara. Enfim, esse foi uma dica simples, cara, de como que você faz pra você falar com as pessoas sem se sentir mal por você estar falando muito. E você falar de um jeito, cara, que você não seja chato. Saca? Porque ninguém gosta de falar com gente chata, né? Que só fica falando sobre si mesmo, meio que sem captar os sinais se a pessoa tá gostando ou não. Às vezes, cara, padrão você falar de você mesmo. Só que se a pessoa estiver gostando, mano, continua falando. Se a pessoa não estiver gostando, estiver de braço cruzado, né, você só vai e troca de assunto. Pra interação ser interessante, vocês terem uma troca massa. Tudo bem? Cara, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, cara. Comenta a sua dúvida aqui embaixo nos comentários do que você achou desse vídeo e se ficou alguma dúvida, cara, que eu não tenho preguiça nenhuma de responder. Beleza? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, cara, e até mais. Yeah!